Com certeza, consta. É, de fato, né, o ponto fraquíssimo do governo Lula, a questão da segurança. Isso ficou escancarado aí, especialmente nas últimas semanas. O povo está abrindo os olhos, está cobrando. Bom, a gente vai acompanhar agora a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta. Já já a gente traz aqui para discussão com o Fred também, porque eu estou vendo aqui que no chat a galera está criticando bastante o deputado Guilherme Derrite. Então já já a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos ver. Dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã. Almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Então, Fred, tem bastante gente criticando aqui no chat o Derrite. Queria ver se você acredita que foi uma falha ali mesmo do Derrite, como disse o Consta, ele tem boas intenções, mas precisou fazer política, digamos assim, e o problema está ali literalmente ao lado esquerdo dele, ali a pressão também do Hugo Motta e tudo mais. Não, acho que o Derrite está fazendo um bom trabalho, o texto, na essência, é um texto bom, especialmente por aumentar o rigor dado a essas organizações, penas que hoje irão de 20 a 40 anos, criação de um banco nacional das facções e dos faccionados, proibição de concessão de auxílio-reclusão a famílias de faccionados, limitação de uma possibilidade de infiltração de agentes dentro dessas organizações, dentre uma série de outras medidas. Essa questão específica de uma acusação de que o Derrite teria tentado esvaziar a competência da Polícia Federal, eu quero fazer uma explicação sobre esse ponto específico, que é um tema técnico. E há muita desinformação, e aí essa postura patética do senhor Hugo Motta, e aqui é importante que se diga, se o Derrite tivesse o respaldo do presidente da casa, com certeza ele teria mantido no texto a questão da classificação das organizações criminosas como organizações terroristas. Mas você vê esse senhor Hugo Motta, ele querendo se reunir com o delegado-geral da Polícia Federal. O delegado-geral da Polícia Federal tentou interferir de forma indevida no debate legislativo. Ele soltou uma nota patética tentando interferir no livre debate legislativo, alegando que o Derrite teria tentado interferir nas competências da Polícia Federal. Isso é mentira, eu vou explicar o porquê. O primeiro texto apresentado pelo Derrite, o primeiro relatório que previa lá um texto substitutivo ao projeto apresentado pelo governo, ele alterava a lei antiterrorismo. E a lei antiterrorismo, ela prevê que o combate ao crime de terrorismo no país é um crime que cabe à Polícia Federal combater. Um crime de competência federal. O que fazia o Derrite? Ele pegava essas condutas praticadas hoje pelas organizações criminosas e equiparava o crime de terrorismo, ou seja, sem designar essas organizações como terroristas, ele equiparava ao crime de terrorismo, o que na prática dá na mesma em relação ao tratamento jurídico conferido a essas organizações, e aí ele fazia um porém. Como a regra é de que os crimes da lei antiterrorismo sejam investigados pela Polícia Federal, ele fazia ali um porém. Falou, olha, em relação às condutas equiparadas a terrorismo, é de competência das polícias civis combater essas atividades. Assim como foi feito pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em relação à Operação Contenção, em que justamente aquelas condutas que, segundo o novo texto, que se fosse aprovado, seriam equiparadas a crime de terrorismo, caberia às polícias estaduais combater esses crimes. Então, o que o Derrite fez era só esclarecer que, como esse novo texto estaria dentro da lei do terrorismo, não caberia, como regra, a Polícia Federal fazer esse combate, mas, como regra, as polícias estaduais. Mas qual que é a regra hoje de atuação da Polícia Federal no país? E ele não alteraria essa regra, porque essa regra é
constitucional e uma lei não pode alterá-la. Qual que é a previsão hoje de atuação da Polícia Federal? Sempre que presente um interesse, bem ou serviço da União, é caso de competência da Polícia Federal. Por exemplo, imagine que há a sede do IBAMA e que determinada pessoa entra na sede do IBAMA e rouba lá, furta um computador. Por o computador pertencer à União, ao governo federal, está ali presente um bem da União. Automaticamente se atrai a competência da Polícia Federal para investigar aquele crime. Além disso, a competência da Polícia Federal em combater crimes transnacionais. Crimes que afetem tanto o Brasil quanto outros países do mundo. Por exemplo, tráfico internacional de drogas. Cabe, constitucionalmente, à Polícia Federal combater crimes transnacionais. Além disso, crimes interestaduais. Crimes que afetem mais de um estado da federação, quando se exige uma repressão uniforme contra esse tipo de crime, também atraem a competência da Polícia Federal. E isso está previsto na Constituição Federal. Então, essa questão foi uma tentativa de fritura da imagem do DERIT pelo governo federal, especialmente pelo senhor Ricardo Lewandowski e pelo senhor Andrei Rodrigues. Porque do ponto de vista constitucional, esse projeto de lei ele é incapaz de alterar a competência da Polícia Federal. Então eles queriam dar um showzinho para dizer, inclusive o Fernando Haddad, uma declaração mentirosa, dizendo que o texto apresentado pelo DERIT seria leniente ao combate contra as facções criminosas. Então é importante restaurar a verdade aqui, que o DERIT fazia era preservar a competência das polícias civis, das polícias estaduais, que são as polícias judiciárias dos estados, para fins de investigação criminal. Dado que o texto original previa o combate, a equiparação desses crimes a terrorismo, então ele fazia simplesmente esse porém, dizendo, olha, apesar desse texto estar dentro da lei de terrorismo, as polícias civis se mantêm competentes para combater esses crimes. E aí, se valendo dessa questão técnica, que é difícil explicação para o público leigo, que não é da área jurídica, eles investem na desinformação numa tentativa de assassinar a reputação do DERIT. Esse é o ponto 1 em relação à questão da competência da Polícia Federal. Então, esse é um discurso mentiroso numa tentativa de assassinar a reputação do DERIT, como se ele fosse conivente e estivesse tentando esvaziar a competência da Polícia Federal para investigar esses crimes. É importante que se restitua a verdade nesse aspecto, porque fizeram uma campanha de achincalhamento do DERIT, especialmente por meio os membros do PT, obviamente, e do governo federal. Ponto 2, a questão do terrorismo. Aí sim, me parece que diante justamente dessa chincalha que ele foi submetido, ele retrocedeu nesse ponto. Ele manteve todo o restante do texto, pelo contrário, ele alterou o texto apresentado pelo governo federal, porque o texto apresentado pelo governo federal é leniente com a criminalidade, previa, por exemplo, a questão do membro de organização criminosa privilegiado, que receberia ali um tratamento que, segundo o texto que o governo federal queria aprovar, o PT queria aprovar, faccionados poderiam responder ali com benefício de pena a 1 ano e 8 meses de prisão por serem integrantes de facção criminosa. Então, você vê claramente uma tentativa de fritura do DERIT e nessa questão específica do terrorismo, eu divirjo do DERIT nesse aspecto. Eu acho que ele deveria tentar aprovar esse texto classificando essas organizações terroristas criminosas como organizações terroristas e eu, se fosse ele, não recuaria nesse aspecto. Acontece que, como ele foi designado relator pelo Hugo Mota, ali uma questão política existente, obviamente que ele conversou com o presidente da casa para que o presidente da casa o indicasse relator desse PL, e aí me parece que houve ali uma construção política em que ele, para ser mantido como relator, houve esse acerto para que, nesse ponto específico, ele retirasse a questão dessas organizações como organizações terroristas. Eu, se fosse ele, manteria, e se falar, não vai manter, então eu me retiro como relator desse PL. Eu, se fosse ele, faria isso. Mas, o DERIT, ele
importante dizer, ele foi o relator do PL que acabou com as saidinhas no país, foi um relatório e inclusive o Lula vetou esse projeto, essa lei, e aí o Congresso acabou por derrubar a questão do fim das saidinhas, e nesse ponto específico, então, você tem que, de fato, o Derrite retrocedeu, mas em todos os demais aspectos da lei, ele manteve o texto e, pelo contrário, ele melhorou o texto para fazer o enfrentamento devido a essas organizações criminosas e, infelizmente, me parece, dado, né, a tecnicidade desse tema, desse assunto, a complexidade desse assunto, ele foi objeto aí de uma campanha de assassinato de reputação. Infelizmente, como são poucos especialistas nessa área, não houve ali uma oportunidade, dado inclusive o ritmo de discussão desse texto, que especialmente os especialistas pudessem analisar o texto e fazer uma defesa do Derrite, porque cabe sim fazer esse contraponto a essa tentativa de assassinato, repito, de reputação do Derrite por parte do governo federal, como se ele fosse leniente com a criminalidade organizada, quando a gente sabe que ele, dentre os secretários hoje de segurança pública do país, ele e os secretários do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro tem o secretário de Polícia Militar, secretário de Polícia Civil e secretário de Segurança Pública, e em São Paulo é condensado tudo na Secretaria de Segurança Pública, são os estados hoje que mais combatem a criminalidade organizada, e é importante não se permitir que assassinem a reputação do Derrite, porque o texto que ele apresenta é um bom texto, com esse porém só da questão do terrorismo, Mari. Boa, Fred. Ainda assim tem bastante gente, né? Existem divergências aqui no chat, inclusive o Rodrigo Sena, que fez um superchat, nos enviou dinheiro aqui, disse que, traduzindo, Derrite obedeceu às regras do sistema. Vamos conferir agora a fala do Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Nós do PL temos interesse no projeto antiterrorismo. Nós nunca queremos enfraquecer polícia nenhuma. Todas as polícias são bem-vindas, primeiro. Segundo, o que nós queremos, sim, é colocar criminosos com armas de guerras na categorias de terroristas. E não abriremos mão disso. Se o governo quer cantar vitória nesta pauta, o governo nunca teve domínio sobre a segurança pública do Brasil. Os piores índices de segurança pública no Brasil são responsabilidade do governo federal, que armam e permitem chegar a arma até os dentes, em especial no meu estado do Rio de Janeiro, e nós não abriremos mão de que colocar os criminosos no Brasil como terroristas. Se o Derrite voltar atrás deste texto, até porque entendemos, são dois projetos diferentes. O do governo, o governo que se vire com o texto dele. Agora, o projeto antiterrorismo, nós do PL não abriremos mão dele. Então, eu vou concluir, vou responder as perguntas. O governo quer discutir o seu texto com o relator Derrite, com o presidente da Câmara, é direito do governo fazer a sua luta. Não envolvam o PL, porque quem entende de segurança pública neste país é a bancada que mais gente tem da segurança pública, que é do Partido Liberal. Boa, siga comentando aqui, deixando sua opinião. Inclusive, a gente está encerrando aqui a enquete. O crime domina a governança do Brasil. 97% do nosso público diz que sim. Já vai entrar uma nova aqui. Inclusive, sobre, né, a pauta vai avançando aqui, mas ainda nessa questão que envolve narcoterrorismo. Queria ouvir a opinião do Consta, até antes de chegar aqui, a Elisa Robson, que é uma jornalista que teve a oportunidade aí de entrevistar, inclusive, Hugo Carvajal, que é braço direito aí de Hugo Chávez, também de Nicolás Maduro, que fez denúncia nos Estados Unidos, né, fez delação e que promete escancarar ainda mais aí o narcoterrorismo no Brasil. O que a gente pode esperar em relação a essa denúncia? Ainda deve vir algo que pode abalar aí a estrutura, esse sistema aqui no Brasil, Consta? Eu acho que sim, eu acho que a demora, né, postergando esse dia aí que o Carvajal vai entregar tudo que tem, né, porque ele está com risco de prisão perpétua, eu acho que essa demora diz que ele está preparando material sólido e robusto, então cada dia que passa e postergam é boa notícia, me parece. É assim, pelo menos, que eu tenho visto, né? O Carvajal, vamos lembrar, ele disse que Hugo Chávez, de quem ele era muito próximo, né, financiou várias campanhas no continente, entre elas a do próprio Lula, o que configura crime eleitoral no Brasil. Tinha que ser cassado o registro do PT
e a eleição do Lula, então, na época, é considerada ilegítima, né? São denúncias gravíssimas que a velha imprensa está ignorando e que vem de alguém muito próximo, né, de que participou de tudo isso. É uma delação muito relevante. Isso mostra também, Mari, como existe uma afinidade dessa turma da esquerda radical, dos comunistas, com o crime organizado, com narco-guerrilheiros, com terroristas, né? Então, é por isso que o Sóstenes Cavalcante está certo, né? A bancada que entende de segurança pública e quer seguir nessa direção de considerá-los terroristas, os marginais que criam estados paralelos e aterrorizam suas populações, é o PL. Se depender do PT, as fronteiras continuarão porosas para a entrada de armas, os atos falhos vão mostrar que eles encaram traficantes como vítimas da sociedade, do usuário, do que quer que seja, né? Eles sempre foram simpatizantes das Farc, então, diálogos cabulosos com o PCC, então vamos falar a verdade, né? O PT é parte do problema. Não tem projeto de lei para combate à criminalidade que o PT participe, que a contribuição do PT seja positiva. Não existe essa possibilidade. Eles estão ali para criar cavalos de Troia, para tentar boicotar, enfraquecer o combate ao crime, né? Criar mecanismos que ajudem a manter o status quo. O ministro da Segurança, Lewandowski, é o garoto propaganda da audiência de custódia, que é considerada uma espécie de serviço de atendimento ao criminoso. Quantos marginais perigosos foram soltos com esse esquema? Vários. Então nós estamos lidando aqui com gente que não quer combater o crime para valer. Seja por motivos político-eleitorais, seja por motivos ideológicos. O fato é que a linha dura, a turma que quer combater o crime, é a bancada da bala, né? São essas pessoas que recebem essas alcunhas pejorativas. Só que são eles que entendem que a impunidade é o maior problema no Brasil e que o bandido tem que ser tratado como alguém que fez uma escolha pelo mal, não que é uma vítima, coitadinho, da sociedade. Ótimo, Consta. Agora aqui na mesa, Fred, você trouxe algumas análises já sobre esse assunto, né? Mas para levar o pessoal aí, as delações do Carvajal apontam que haveria aí beneficiados, entre eles Lula, o próprio Evo Morales na Bolívia, os Kirchner na Argentina, Gustavo Petro na Colômbia também. O que você acredita que a gente ainda deve, né, que deve vir à tona nos próximos meses, quem sabe, como diz o Consta, né, tá demorando bastante, já existe uma expectativa há um bom tempo, mas o que deve vir à tona aí em relação a essa teia de relações aí no narcoterrorismo, especialmente na América Latina? Pois é, Mari, é uma grande expectativa em relação a essa colaboração do Hugo Carvajal, que foi chefe da inteligência militar venezuelana sob os governos de Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. Depois ele tem um rompimento com o Maduro, acaba fugindo para a Espanha, é preso na Espanha, fica 2 anos preso e é então extraditado para os Estados Unidos, onde ele realiza essa colaboração premiada com o Departamento de Justiça americano e terá a sua sentença em breve no Distrito Sul de Manhattan. Essas denúncias de que Hugo Chávez e a Venezuela, Maduro, financiam atividades de políticos de esquerda alinhados à ditadura venezuelana já é antiga. O próprio partido Podemos, na Espanha, para quem não se recorda, esse partido Podemos é uma espécie de PSOL espanhol, que surge ali no final dos anos 2000, somente por meio de um professor universitário, o maior líder do partido, Pablo Iglesias. Já no final dos anos 2000 começam a surgir as primeiras denúncias, que inclusive a fundação desse partido Podemos na Espanha esse partido havia contado com dinheiro vindo da ditadura de Hugo Chávez. O que o Hugo Carvajal traz a público agora é que, para além desse caso espanhol, o governo venezuelano teria financiado campanhas de aliados do chavismo
em outros países da América Latina, considerando Cristina Kirchner e o próprio Lula aqui no Brasil. Nós temos essa ligação histórica desses partidos latino-americanos, especialmente por meio do Foro de São Paulo, essa aliança de partidos latino-americanos, né, essa entidade que foi fundada em 1990 pelo Fidel Castro, pelo Lula, objetivando justamente fortalecer o movimento comunista, socialista latino-americano, justamente naquele momento em que havia a desintegração da União Soviética, em que o movimento comunista entrava em crise diante da comprovação notória do fracasso do modelo soviético, que não funcionou nem na Alemanha, que é um dos países mais produtivos no mundo, quem dirá nos demais países do mundo. E aí fica muito claro, por meio dessa colaboração do Hugo Carvajal, de que o governo venezuelano, especialmente por meio da PDVSA, que é a principal empresa do país, empresa estatal de produção de petróleo, mas também considerando essas denúncias de que o Estado venezuelano se transformou no narco-estado e se vale justamente do comércio ilegal de drogas para financiar as atividades da esquerda latino-americana, há a expectativa em relação às provas que serão apresentadas pelo Hugo Carvajal, que possam comprometer, eventualmente, as campanhas do Lula, que inclusive já há denúncias de financiamento ilegais de campanha em relação a dinheiro estrangeiro envolvendo campanhas do PT há muito tempo. Há matérias célebres, recordo aqui, publicadas pela revista Veja no início dos anos 2000, envolvendo dólares cubanos que teriam sido entregues em caixas de uísque a lideranças do PT, que já teriam financiado as campanhas do PT há muito tempo. Então, não é a primeira vez que surgem denúncias envolvendo dinheiro ilícito utilizado nas campanhas políticas do PT e o dinheiro oriundo justamente de aliados estrangeiros do partido. E considerando a gravidade dessa conduta perante a legislação eleitoral brasileira, que proíbe de forma peremptória que qualquer partido político brasileiro receba qualquer tipo de subsídio, subvenção, de apoio financeiro estrangeiro, o que, uma vez comprovado, deve levar à cassação do registro partidário e cassação dos mandatos de filiados a partidos que tenham recebido financiamento ilegal. Então fica muito claro, Mark, que há uma expectativa em relação aos documentos a serem apresentados pelo Hugo Carvajal, considerando a gravidade desse financiamento ilegal, especialmente à luz da legislação político-eleitoral brasileira, que proíbe, repito, de forma peremptória que partidos políticos recebam qualquer tipo de financiamento estrangeiro. Perfeito. Fred, agora a gente vai receber aqui a jornalista Elisa Robson. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Sem Rodeios. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Ótimo. A gente até já fez uma introdução aqui sobre o assunto. Rodrigo Constantino e Frederico Juncker estavam analisando aí, né, tudo aquilo que Hugo Carvajal pode trazer ainda à tona e o que ele já trouxe em suas delações. A senhora que já pôde entrevistá-lo, né, gostaria que contasse pra gente o que mais chamou a atenção nessa entrevista, né, e qual que é a sua expectativa sobre o que ele ainda pode trazer de informações. Bom, a questão do Carvajal, todo mundo vem acompanhando, né, essas denúncias que ele fez já há bastante tempo, e eu fui atrás das informações não só lá na Espanha, como também em Nova York, e eu tenho acompanhado e tive a oportunidade de conversar com ele novamente, agora aqui em Nova York, e o que eu tenho percebido é que existem mais documentos que devem ser apresentados no sentido de consolidar essas denúncias. Por quê? Porque até agora houve muita informação que conectava a Venezuela com os Estados Unidos, mas há uma preocupação em entender melhor como tudo isso funciona na América Latina, especialmente em relação ao Brasil, né? A própria justiça americana tem esse interesse, porque o Brasil é o coração da América Latina e tem algo bem importante aí que preocupa hoje bastante o governo americano. Embora seja a Bolívia, o Peru e a Colômbia sejam, por exemplo, os maiores produtores aí de cocaína, nós temos o Brasil como principal centro logístico, né? É pelo Brasil que passa
toda essa questão grave do tráfico de drogas. Então, nós temos um corredor logístico que transforma o Brasil na principal infraestrutura, digamos assim, para o transporte de tudo isso. Então, há uma atenção especial agora do governo americano nesse sentido, de entender essas rotas, né, porque como o Brasil é usado para o transporte de toda essa droga, ainda que não seja o principal produtor, né, porque o Brasil é esse corredor logístico, e as coisas se agravam na medida que o governo brasileiro decide não colaborar, né, com as nações como os Estados Unidos que estão combatendo o tráfico de drogas, mas prefere atuar junto com proteger as ditaduras como a Colômbia e a Venezuela. Então, há uma preocupação grande nesse tipo de postura do atual governo brasileiro, né, que decide, então, proteger em alguma medida qualquer investigação realmente profunda. Nós temos Lewandowski aí falando, se pronunciando seriamente que não deve-se colocar as facções de drogas como grupos terroristas. Isso é uma tentativa, está sendo lido como uma tentativa de proteger essas facções de algo realmente mais sério, mais grave, como tudo isso que Carvajal vem relatando e vem apresentando até aqui. Elisa, poderia compartilhar com os nossos espectadores, né, como é que a senhora, né, estabeleceu contato com o Carvajal, como é que foi esse contato com ele, a entrevista que a senhora conseguiu conduzir, a expectativa em relação, né, que houve esse adiamento da sentença contra ele, diante da complexidade das delações, da colaboração que foi feita por ele em relação às autoridades americanas. A senhora pudesse nos compartilhar um pouco, né, da sua experiência, como é que foi o contato com ele e a expectativa em relação a esses desdobramentos do caso Carvajal. Você diz o contato aqui nos Estados Unidos ou em Nova York? Não, quando a senhora, eu acho que teve presencialmente com ele, a entrevista, né? Já lá, desde o princípio, como é que a senhora... Ok. Na Espanha, eu fui, então, pessoalmente, né, até a Espanha, fui até a prisão de Extremeira, onde ele estava, e tentei de todas as formas, não só estar lá, né, na parte introdutória dessa prisão, mas fazer o contato direto com ele. A forma que eu consegui naquela ocasião foi realmente com a interlocução tanto da esposa quanto da advogada. São as duas pessoas principais que acessavam o Carvajal lá em especial. Então, eu fui e com elas lá dentro da prisão de Extremeira, eu consegui conversar com ele por interlocução. Então, eu enviei as perguntas para a advogada e a advogada entrava na cela, exatamente onde ele estava, e me trazia as respostas que eu precisava. Algumas ele respondeu, outras ele não respondeu. E aqui nos Estados Unidos, eu gosto de dizer que eu tive um upgrade, né? Eu tive um avanço, porque aqui, embora eu ainda não tenha tido, né, essa permissão para conversar olho no olho com ele na cela, eu tive autorização da Justiça norte-americana para conversar com ele diretamente, agora sem a advogada, mas por meio eletrônico. Então, são conversas que são no âmbito de uma entrevista, né, das perguntas que eu fiz, mas elas são todas acompanhadas e são monitoradas pela Justiça norte-americana, pelas autoridades norte-americanas. Então, aqui também, embora eu já tenha, né, um momento mais interessante, que foi conversar diretamente com ele, sem intermediários, ainda assim é toda uma reportagem, uma entrevista, que ela é feita por esse meio eletrônico e também é monitorada e acompanhada, né, de perto. Tanto as minhas perguntas, primeiro elas são observadas e decididas se elas podem ser encaminhadas, e vice-versa, a resposta dele também. E quando ele dá a resposta dele, a autoridade analisa a resposta e encaminha então para mim. Por que isso? Porque são questões extremamente sensíveis, né, dizem em relação à questão principal, que é o tráfico de drogas, mas também são questões diplomáticas, né? Então, uma entrevista ou uma informação que possa ser um pouco mais delicada precisa passar por esse filtro. Então, é assim que eu consigo conversar com ele. Até agora, as minhas perguntas foram enviadas sem serem barradas, e as respostas que eu tenho recebido dele também. Tenho recebido respostas diretas das minhas perguntas.
Elisa, boa tarde, bem-vinda ao programa. Quais respostas te chamaram mais atenção? E em relação à questão de financiamento de partidos, né, que é algo que a lei eleitoral veda, proíbe no Brasil, né, claramente, se ficar comprovado, se ele apresentar entre os materiais provas contundentes de que o governo estrangeiro de Hugo Chávez deu dinheiro para a campanha do Lula, você acha que isso vai ter alguma consequência concreta? Eu acho que sim, Rodrigo. Em que sentido? Eu acho que o próprio sistema político do Brasil deve ter uma reação, né, bastante forte. Acredito que, em primeiro lugar, é isso que deve acontecer. Se concretizando todas essas denúncias, né, se for isso realmente for colocado de forma contundente, eu acho que o próprio sistema político do Brasil deve ter uma reação. Por quê? Porque nós estamos acompanhando o que está acontecendo em relação a Maduro e em relação ao Gustavo Petro, né? E Lula faz parte desse tripé, digamos assim. Então, já temos dois personagens importantíssimos do Foro de São Paulo e ligados a toda essa questão do tráfico de drogas com partidos políticos, e que eles comprovam, né, que o tráfico de drogas não está apenas organizado para se tornar um grupo criminoso, para o crime organizado. Eles estão organizados para definir presidentes da República, ou seja, para um grupo político criminoso. Então, eles não querem apenas vender drogas, eles querem escolher presidentes, atuar politicamente nos países. Então, temos Maduro e Gustavo Petro na mira, direto dos Estados Unidos. Lula, que faz parte desse tripé, tende ou a ser o próximo ou a ser retirado desse poder pelo próprio sistema do Brasil, uma vez que esses dois outros personagens provavelmente vão cair em breve. Ótimo. E como que a senhora acredita que vai ser recebida no Brasil, né? Se a gente for ver, se novas informações vierem à tona, forem escancaradas, especialmente através dos Estados Unidos, haverá uma resistência no Brasil, a senhora acredita, especialmente por parte do sistema de uma forma geral, o governo, até o Supremo Tribunal Federal, etc., de aceitar, né, essas denúncias e, de certa forma, fazê-las valerem aqui também, de dar voz e luz a essas informações, até por parte da velha imprensa aqui no Brasil? A política, né, não é sempre preto no branco, né? Pelo contrário, tem muitas camadas aí de umas situações nebulosas. O que tende a acontecer, na minha opinião, é que Lula comece a ficar isolado. Então, tanto assim quanto o grupo que está com ele, né, que é o grupo do STF. Provavelmente o sistema vai começar a pular fora do barco, né, podemos colocar assim, ou deixar isolado para que venha a cair. Pode ser até que ele não saia do poder exatamente pelas denúncias do Carvalho, mas vão encontrar qualquer outra questão para fazer com que ele seja afastado do poder e afastado do comando, e a sua imagem seja deslocada para outro espaço que não o governo do Brasil. Acho que é por aí que o sistema deve agir no momento que tudo isso ficar comprovado, ou pelo menos no momento que seus pares, né, como eu falei, Maduro e Petro, já estiverem em outra posição nessa política internacional. Elisa, nós sabemos que muitos brasileiros têm sido vítimas de perseguição pelo ministro Alexandre de Moraes. A senhora, inclusive, foi uma dessas pessoas. Como é que foi? A senhora conseguiu obter, né, o status de refugiada política, exilada política nos Estados Unidos? Poderia nos falar sobre isso e como a senhora, né, conseguiu obter esse asilo político? Sim. O processo nos Estados Unidos para uma pessoa obter o asilo político, ele segue alguns critérios, né? E um dos critérios mais contundentes, mais importantes, é a perseguição à imprensa independente, a própria imprensa, né? Se você vem de um lugar onde você não pode exercer a sua profissão integralmente como jornalista, ou seja, há um cerceamento da liberdade de imprensa, um cerceamento da liberdade de expressão comprovados, então você tem muitas chances já de receber esse asilo político. No meu caso específico, além dessa circunstância clara,
né, que veio à tona, tanto que o secretário Marco Rubio colocou isso no último documento sobre os direitos humanos, e no capítulo Brasil ele deixa bem claro todas essas questões de perseguição a jornalistas, a jornalistas cidadão, pessoas independentes que estão tentando fazer as suas críticas e trazer as suas denúncias para o Brasil. Ele deixa muito claro neste documento. Então, isso já é uma comprovação oficial, né, da situação do clima que está no Brasil. No meu caso, especificamente, além disso, eu também tive outra comprovação oficial do governo dos Estados Unidos, onde eu sou citada nominalmente como uma das jornalistas que é perseguida por Alexandre de Moraes. Então, a questão do Alexandre de Moraes estar o tempo todo tentando controlar e fazendo ameaças e, por exemplo, fazendo outras agressões aos jornalistas, como o caso de caçar passaportes, prender pessoas, né, injustamente, enfim, todo esse comportamento do Alexandre de Moraes sobre as pessoas que fazem críticas ao governo, incluindo o braço judiciário, que é ele, isso tudo configurou um cenário muito sério para que o meu asilo fosse aprovado. Então, o caso de eu ter trazido também, né, toda essa história à tona, ter dado visibilidade bastante para esse caso do Carvajal, isso também mostra que eu fiquei muito, mas muito vulnerável aí no Brasil. Isso somando a todas as outras perseguições que outros jornalistas e outras pessoas comuns estão sofrendo apenas por se expressarem nas redes sociais. É isso aí, estamos juntos nessa de perseguição, Elisa. Nós e muita gente. E eu não sei se você viu esses dias, o David Agap e o Eli Vieira, né, estão agora com risco de entrarem aí em inquérito por meio direto do gabinete do Alexandre de Moraes, porque uma jornalista, seguindo o mesmo modus operandi daquela Juliana Dalpiva contra o Alan dos Santos, bateu na porta direto do ministro, né, para perseguir quem fez trabalho de reportagem jornalística sobre a Vaza Toga, né, com as denúncias do próprio Tagliaferro e tudo mais. Se você acompanhou esse caso, queria a sua opinião, se a gente está piorando, se a situação está fora de controle, se daqui a pouco vamos ter aqui nos Estados Unidos mais 2 asilados, né? Como é que você está vendo isso tudo? Bom, isso é um escândalo, né? É um escândalo o que foi feito aí, nesse caso, em todos os casos a gente fica muito estarrecido, mas esse caso, ele realmente é chocante, né? É chocante porque é igualzinho o sistema que ocorre na Venezuela, por exemplo, em outras ditaduras. Né? É tudo uma conexão política, passa-se por cima de lei, de etapas, né? De tudo o que deveria ser justo em qualquer situação que a pessoa queira confrontar em relação ao trabalho de um jornalista. Né? Isso tudo é atropelado. Então é um escândalo aqui nos Estados Unidos, esse tipo de coisa só reforça, né, o quanto eles estão certos, tanto no meu caso de terem me dado proteção para que eu não fosse presa arbitrariamente, né, como é o que Moraes está fazendo com muitas pessoas, e também, principalmente, essa questão, né, que é para amordaçar. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de orquestração para cima de 2 jornalistas que fizeram o seu trabalho honestamente, é principalmente para emudecer, né, para que sirva de exemplo para outros jornalistas não lidarem com esse assunto, não fazer esse tipo de investigação. Então, usa-se tudo isso como uma arma ideológica muito pesada e só comprova que o governo americano está certo em proteger jornalistas que tentam fazer o seu trabalho, né, seja de forma independente, até seja por uma empresa, mas que estão sendo calados, né, de forma muito violenta. Isso é um ato violento que foi feito em cima desses jornalistas, sem sombra de dúvida. Elisa, eu vou aproveitar e te passar aqui uma dúvida do pessoal que está no chat. Isaías Soares da Silva questionou: Elisa, Hugo Carvajal está protegido na prisão? Ele tem informações sobre a Odebrecht?
Bom, eu perguntei para ele, não apenas especificamente sobre as campanhas políticas que ele declarou, né, que ele descreveu como elas foram financiadas no Brasil. Perguntei de outros órgãos. Eu perguntei, por exemplo, se ele tinha informações sobre como a Itaipu era usada nesse sistema, como a própria Petrobras, se ele tinha novas informações em relação ao uso da nossa estatal com a PDVSA. Perguntei das construtoras como a Odebrecht. Então, eu fiz várias abordagens com ele para saber o que mais que havia de conexão entre esses escândalos que foram descobertos principalmente pela Lava Jato e toda essa estrutura que havia lá na Venezuela. Ele disse para mim que há informações, por exemplo, sobre a Itaipu, há informações sobre a Petrobras e as demais informações que eu levantei, que eu quis saber, ele falou que está aguardando uma autorização da justiça norte-americana, digamos assim, para que ele pudesse, não bem uma autorização, mas um cartão verde, para que ele pudesse ir a fundo nesses pontos. Até agora, eu ainda não recebi esse retorno, se já foi aprovado ou se ainda não foi, mas estou aqui aguardando pacientemente. Ótimo, Elisa. Muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes aqui ao Sem Rodeios da Gazeta do Povo.